Olá pessoal, tudo bem? Já estou dando início aqui à gravação da web aula, já autorizei aqui. Só um minuto, só um segundinho aqui, deixa eu só colocar na pasta aqui da nossa aula de hoje. Estamos aí na UC10, né? Já tivemos uma aula aqui, estou olhando no histórico aqui. Tá, beleza. Estamos na última UC do módulo 2, módulo específico 2, isso. Deixa eu compartilhar a tela aqui, que aí vai ficar mais fácil da gente fazer uma análise da próxima atividade. Bom, pessoal, espero que vocês estejam bem aí, né? Depois desse período aí de férias escolares aí da unidade Senai Tumbiara, né? Que finalizou no domingo aqui, dia 19/1, né? E hoje, né, no dia 22 aqui, voltamos à nossa programação normal. Então, no dia 18 de dezembro aí de 2024, né, no ano passado, nós já tínhamos iniciado essa UC, né? E, inclusive, foi feita a análise completa da atividade 1, né? Que, se eu não me engano, foi o cronograma físico-financeiro, né? Sobre os preços unitários e o preço global aí, desse projeto e desse empreendimento aí que foi apresentado aí na primeira aula aqui de projetos industriais, beleza? Então, nessa aula eu vou buscar aí fazer análise aí da atividade 2, né? Lembrando que sempre quando eu faço análise da atividade, eu vou aproveitando para a gente falar da teoria relacionada àquela atividade ali, tá bom? Para a gente otimizar o nosso estudo aqui, tá? Então, só recordando aqui, essa UC vai finalizar no próximo mês, no dia 18 aí, tá? Então, eu me lembro aqui, pessoal, que a maioria, não todos já entregaram, exceto, acho que tem um ou dois alunos que desistiram, né? Mas todos já entregaram, todos já têm nota, instalações industriais, acionamentos, eu vou dar uma olhada, né? Como a gente tinha finalizado, eu ainda não, antes de entrar de férias aí, né? Eu não tinha feito a correção, mas fiquem tranquilos, né? Se tiver algum pendente aí, vou passar um pente fino aqui a partir da próxima semana, já fazer a correção de acionamentos, tá? Eu nem olhei essa de projetos industriais, se alguém enviou já a atividade 1, por exemplo, tá? Então vamos lá. Já até tinha feito na análise da atividade 1, né? Nossa pastinha que a gente sempre faz, né? De atividades, ó, até coloquei a TV1, beleza? Então vamos lá em situação de aprendizagem. É, vamos pegar aqui a descrição, né? Na verdade, aqui, ó, nós temos a folha de atividade 2. Já vamos baixar aqui. E eu vou só dar uma olhada aqui na situação de aprendizagem aqui, só fechar esses outros aqui que eu estava olhando na aula anterior aqui. Beleza, atividade 1, elaborar a planilha, a gente já fez isso, né? Eles compartilham a mesma SAP, tá? A mesma folha aqui. Ótimo. Então, atividade 2, elaborar uma proposta técnica. Por isso, agora eu estou lembrando aqui, por isso que eu pedi para vocês fazerem a planilha, porque na planilha de preços unitários, esse preço que vai estar na planilha de vocês, né? Conforme a análise que eu fiz na aula anterior, esse preço vai ser usado na proposta técnica comercial.
Então, depois que você fez a planilha de preços unitários com preço global, considerando ICMS, vamos abrir aqui para a gente fazer o recordar e viver. Aí lembra que eu fiz até rapidamente aqui, ó. Aí coloquei, ó, o engenheiro aqui para esse arranjo de equipamentos, né? A hora dele valia R$ 50, do projetista 25, do desenhista 18 e já do pessoal do administrativo, né? Como é só o arranjo de equipamentos elétricos, não tem plotagem, nada, né? Na verdade, tem plotagem, ó. Tem duas folhas aqui dos desenhos, mas o pessoal do administrativo não está engajado, ó. Quando eu fiz isso, o que que aconteceu? Apareceu aqui, ó. Já tem as fórmulas aqui, ó. Com esse valor individual do engenheiro, do projetista e do cadista, né? O valor aqui da quantidade aí de horas aí deu só dessa tarefa aqui deu R$ 5.610, né? O total aí, né? Contando o que o engenheiro, o projetista e o cadista vão ganhar, né? Vai dar R$ 11.220, tá? Isso aqui eu fiz só esse recorte aqui. Aí automaticamente na planilha aparece o quê? Ó, total sem imposto, ou seja, o, o líquido, né? O bruto deu R$ 1.832,23, né? Isso eu estou partindo do pressuposto que só ocorreu, né? Só essa primeira tarefa aqui, né? Só para ficar mais fácil os cálculos aqui, ó. Até, ó, quando você vem aqui, ó, tem a indicação aqui no Excel aqui, ó, o PIS foi a porcentagem de 0,65%, o COFINS 3%, o CSLL deu 2,88, IR 4,8, o que foi cobrado de ISS deu 5%, num total aí de 16,33%. Engraçado que está aparecendo, eu não estou lembrado aqui do valor de uma RPA, né, do Registro de Pagamento Autônomo, mas da última vez que eu fiz um lá no VaptVupt aí para um serviço, deu quase 17%, deu 16, alguma coisa. Então, essa tarefa aqui está aparecendo, né, todos esses encargos aqui é o que é cobrado aqui do registro de pagamento autônomo aí, dependendo aí da qualidade aí, né, da quantificação por exemplo, se é um CNPJ aí, né, se não é autônomo, pode ser que mude para você não, né, irá mudar esses encargos aqui. Então ele já está considerado aqui, eles já estão considerados, né, olha eu matando o português aqui, está considerado aqui na planilha, aqui no Excel, tá bom? Então, automaticamente, quando você valorar aqui cada atividade que a gente analisou na aula passada aqui, vão aparecer esses valores, né? Vai aparecer o líquido, né, o sem imposto, o imposto e o bruto aqui, tanto o tudo que deu, né? Então esses valores vão ser transportados para a próxima atividade, que é a atividade 2, né, que é elaborar a proposta técnica e comercial de acordo com os dados levantados na planilha de preços da atividade um. Então, ele já está falando que depende, é dependente dela, né? Mesmo se ele não tivesse falado, né? Como eu tenho a experiência aqui, eu já sei que isso vai aparecer. Mas assim, pessoal, geralmente o eletrotécnico ou o engenheiro que faz esse tipo, né, de serviço aqui, geralmente é numa empresa pequena, viu? Numa empresa grande aí, né, o eletrotécnico, o engenheiro, isso daqui, ó, que fique claro que essa atividade A2 e A1 aqui, ela não é um projeto elétrico industrial, viu? Só lá na atividade 4 é que a tarefa que a gente vai fazer tem a ver com o projeto elétrico industrial.
Essas tarefas aqui são tarefas acessórias que estão dentro do ambiente corporativo que vai acontecer. O pessoal lá de orçamento, né? É, de levantamento. Lembra que eu falei, né? O programa, você vem aqui, abre uma planta aqui, ó, por exemplo. Vou abrir essa daqui. Eu peguei uma aleatória aqui, ó, de um desenho que eu capturei da norma, né? Aí tem o programa, lembra que eu falei tem um Proelétrica lá, né? O CADPROG, o AutoK Illumine. Geralmente eu venho aqui, ó, seleciono o desenho, clico com direito, aí vai aparecer aqui, né? Lista de materiais. Aí pega e aparece as opções, né? No próprio projeto, coloca ela num arquivo TXT, em PDF, em WordPad ou em Word mesmo, né? É, aparece em planilha Excel e por aí vai, várias opções, né? Aí vamos supor que você pega a opção no próprio projeto. Aí vai aparecer esse desenho aqui, ó, do item, a quantidade, né? Se é para 13,8, se é para 34,5 kV, né? Vai aparecer essa lista de material. E essa lista de material, na hora que você gera no Excel, né? Você envia lá para Eletrotransol ou para Eletroenergia, né? Uma empresa aí do ramo. E daí eles vão fazer, né? O comprador vai pedir o orçamento dessas ferramentas aqui, né? Dessa infraestrutura para montar, né, no caso aqui é um transformador, né, trifásico, né, que tem, deixa eu ver de quanto que ele é. Não fala não, mas pela cara aqui, ele pode ser um de 112,5, pode ser um de 75, até um de 150 aqui, ele tá 13,8, é esse desenho aqui mais ou menos, né? Diferença é que o de 225, o de 300, o de 500, eles vão ser com a escala maior, mas o desenho vai ser esse mesmo, com a bucha de média tensão, as buchas de alta, de baixa aqui embaixo aqui, né? O para-raio de redes, né, que na verdade é um supressor de surto, ele vai aparecer aqui, né, nesse suporte. Antigamente o pessoal colocava aqui do lado da chave fusível, né? Então, chave fusível, cruzeta de madeira ou polimérica, mão francesa plana, né? Isoladores de pino para 13,8, né? E por aí vai, né? Então, na vida real, né? O engenheiro ele não faz esse orçamento aqui, ele não fica contando, igual acontecia antigamente. Eu pegava lá um eletricista e pedia para ele contar cada peça aqui né, que estava no desenho para fazer uma lista de material na mão aí, né? Mas hoje em dia é muito mais barato você pagar o programa, ele faz tudo automático, manda em planilha, já manda para o comprador é que resolve esse BO. O eletricista, ele cuida de montar a instalação, por isso que é um curso de capacitação. O eletrotécnico, às vezes, além de montar, é de comandar as equipes, e o engenheiro eletricista, né, é projetar, às vezes comandar a equipe, né, ele está nos bastidores ali da instalação, tá bom? Agora, parte administrativa, parte de orçamento aí, né? Aí já você tem o comprador, você contrata um comprador aí numa empresa grande. Aqui a gente está vendo essa atividade aqui, tudo tem um porquê, o porquê dessa atividade. É para você saber que existe um orçamento, existe uma planilha de preço unitário. Esses, esses materiais aqui, vocês não vão só fazer e enviar para aqui, né, na plataforma para vocês passarem no curso. Mas esses documentos, esses desenhos aqui, vocês vão guardar consigo para utilizar, né, por exemplo, aí na vida profissional de vocês, como material de referência, viu? Então, eu quando estava estagiando, né, eu estagiava no escritório pequeno,
mas ele também fazia projetos para construtores, para escritórios maiores aí, né? Então a gente experimentou desde dessa atividade aqui, fazendo orçamento ali de pequenas obras, né? E também a gente experimentou, inclusive eu fiz um treinamento, AutoQ Illumine, né? Para a gente aprender a usar a ferramenta para a gente também estar no mercado de trabalho, né? Poder não ser engolido aí pela concorrência, né? Se você não se adequar, né, com a inovação e tecnologia, ó, falei, ó, tá o meu colega aqui de lado, aqui de prova, eu tinha que falar gatilho, inovação e tecnologia. Se você não tiver alinhado com a inovação e tecnologia, você vai ficar para trás como profissional e como empresa também, tá bom? Então, isso daqui, pessoal, essa questão de orçamento, provavelmente ou vocês só vão ver aqui, né? Vocês só vão elaborar aqui no curso, e caso vocês, né, sejam donos ou trabalhem numa empresa pequena. Se for numa empresa grande, igual eu já trabalhei aí também, né? Vocês nem vão pôr a mão nisso daqui, só vão pôr a mão em desenho, né, em projeto, em gerenciar a equipe. Eu tenho eletrotécnicos lá na empresa que eles não fizeram até hoje nenhum projeto, embora eles tenham o conhecimento, tenham o aprendizado, mas eles estão o quê? Chefiando as equipes em campo lá das terceirizadas da Equatorial, tá? E o engenheiro, né, o engenheiro que eu tenho lá, eles estão fazendo os projetos, estão elaborando as ARTs e assinando, fazendo a anotação de responsabilidade técnica por cada obra e por cada serviço, laudo e etc. Tá bom? Então, se for empresa pequena, provavelmente vocês vão fazer essa mesma tarefa aqui. Se for empresa grande, ou vocês vão só chefiar a equipe, ou vocês vão só fazer o desenho, os cálculos aí, né? Ou utilizar um software, que é o mais, que é o que vai mais acontecer, um software de automatização, e vocês não vão fazer nenhum cálculo. Inclusive, a tarefa que eu guardei para vocês, se eu não me engano, é a atividade 4, é exatamente isso. É um cálculo que provavelmente vocês só vão ver aqui. Então, vamos lá. Com os dados da planilha, né? Por isso que eu já deixei ela aberta aqui. Você vai fazer a proposta técnica comercial. Então, vamos lá, vamos elaborar a nossa pastinha da atividade 1, atividade 2, desculpa, a TV2. Vamos baixar. Ah, já baixamos, né? Não, sim, já baixamos. Estou apagando aqui, pessoal. Senão vai lotando aqui a pasta e eu me atrapalho nas outras aulas aí. Então, beleza, essa aqui é a proposta técnica. Como eu sempre faço, pessoal, a título de velocidade, e como eu sei que alguns de vocês estão vendo a primeira vez na televisão esse tipo de documentação, esse tipo aqui de conhecimento, eu fiz já uma análise aqui para facilitar não só a minha vida, mas principalmente a vida de vocês, né, no entendimento. Análise, vamos lá, atividade 2. Inclusive, pessoal, eu vou disponibilizar aqui, pedir aqui para o Atos, né, que é o novo monitor de vocês, tá? Para disponibilizar o material de referência que eu já deixei aqui, ó, o da proposta técnica, tá bom? Eu vou comparar os dois. Eu vou comparar o que vocês receberam para vocês fazerem aqui a atividade. Como essa aqui é uma atividade complexa,
eu vou mostrando aqui, fazendo um paralelo entre as duas, tá bom? E essa que eu vou abrir na direita do vídeo, vou até colocar ela na direita do vídeo aqui para vocês, para vocês entenderem aqui, ó. Por isso que eu coloquei de verde aqui, ó. Devido ao fato de algumas informações serem subjetivas, ou seja, tem informações aqui na proposta e que você vai pegar lá dos desenhos aqui da planta baixa aqui, ó. Lembra lá da atividade um, ó. Se vocês têm o arquitetônico aqui, ó, da subestação. Por isso que eu disponibilizei lá que vocês têm como material, né? O do diagrama unifilar da subestação, ó, pelo diagrama unifilar, diz que tem dois transformadores, né, de média tensão, né, ou seja, vem aqui em triângulo, dá 13,8 e transforma em baixa tensão em estrela aqui, ó, estrela aterrada, né, de 750 kVA esse transformador. Inclusive o outro, eles são gêmeos aqui, tem a mesma carga aqui, a mesma potência. Esses dois transformadores aqui em conjunto vão energizar todas as instalações, né? Casa de bombas, utilidade, sala de controle, administração, iluminação viária lá do local, né? Casa de bombas 2, a tancagem, né? Lembro que até na aula passada, né? Eu até errei aqui. Eu coloquei tacanagem, né? Que é isso? Que show da Xuxa é esse, né? A tancagem. Lembra que essa DCD aqui, ó. Deixa eu fechar esse arquivo que a gente já utilizou ele aqui, ó. Lembra aqui, ó. DCD combustíveis e derivados. Então, esse cliente aqui, ó, o que que é a tancagem aqui, ó? E realmente tem a ver aqui, ó, estão vendo? Esses silos, né? Na verdade, são tanques aí de armazenamento. Existem tanques de fracionamento. O que que é tanque de fracionamento? Você vai fazer um processo químico para você extrair aí do petróleo bruto, né? Você extrai aí os vários derivados aí, né, do petróleo para você utilizar, né, não só como combustível, né, o isoctano aí a gasolina, por exemplo, mas outros derivados aí, né, na fabricação aí de plástico, de ebonite, por exemplo, né, na utilização de estradas, né, o picho, por exemplo. Então, esse reservatório de tancagem aí, né, é um reservatório de armazenamento, mas tem também vários tipos de, quando a gente fala de reservatórios aí de combustível, né? Esses aqui em específico de tancagem são reservatórios de armazenagem, mas também tem os de fracionamento para você fazer um processo químico ali. Geralmente você aquece e aí essa coluna de fracionamento ela vai separar cada derivado e dependendo da temperatura aí, né? E ele vai ser armazenado num reservatório de tancagem depois do fracionamento de cada produto aí, tá bom? Só para ficar claro aí, pessoal. Então, ó, por isso que eu coloquei aqui, ó, devido ao fato de algumas informações serem subjetivas, né, que depende vocês estão vendo que depende de conhecimento de você ter trabalhado aí com uma indústria aí de combustíveis e derivados, né? Então, serem subjetivas, né? Eu, o professor tutor, deve avaliar com coerência e bom senso, né? Com base no material online, no livro didático, já fiz isso, né? Nas informações do projeto básico fornecido e nos demais documentos ou atividades correlacionadas, tá bom?
Coloquei isso daqui que é para vocês entenderem, né? Esse aqui é o material de referência, né? Então, ó, o número do projeto, geralmente você vê aqui, ó, a ideia é 360, elétrico 001, ó, Unifilar, projeto básico. DE 360 01, Unifilar, não, isso aqui é porque eu coloquei igual aqui, né? Aí tem o arquitetônico, tem empresa aí que faz uma espécie de um código de barra, aí você colocando esse número lá, né? Esse número, ele vai aparecer lá no sistema de gestão, né? Lá da empresa, lá no sistema de rede, que projeto que é aquele, aí vai te levar para uma pasta, geralmente num drive, né, no armazenamento na nuvem. Eu já trabalhei em empresas pequenas que eles tinham um servidor próprio, né, um armazenamento, desculpa, gente, um armazenamento na rede interna, né, da própria empresa, num escritório que eu trabalhei de engenharia, num pequeno. O servidor, ele era na própria empresa, no escritório. Inclusive, a gente não desligava, ele tinha um grupo motor gerador, né, um pequeno lá, né, lá no prédio, só dele, e tinha um banco de baterias, né, para ele manter ligado 24 horas por dia. Um cliente que eu também tive ele cuidava na parte aí ele fazia essa questão aí de imposto de renda, né? Análise aí de imposto de renda de escritórios, né? Era só corporativo. Escritório de engenharia, escritório de advocacia. Então eles faziam análise contábil e eles tinham um servidor próprio. Inclusive, não era igual nesse escritório que eu trabalhei, que era um computador comum, vamos dizer assim, né? Com CPU, com gabinete. Era um computador mesmo, um mainframe, um servidor, né? Com várias lâminas, né? Com processadores, com duplo processador e armazenamentos. Nessa época não tinha SSD, mas era extremamente rápido aí, né? Então você faz o armazenamento dessas mídias, né? Desses arquivos, ou em servidor próprio ou na nuvem, num serviço aí como o OneDrive, por exemplo. Então, ó, vocês vão colocar o projeto aqui, ó, elétrico, né, 30001, DCD combustível, subestação da área 360, área 360 da subestação, né? Outra coisa mais que vocês vão pôr aqui. Aí, para ficar mais dinâmico aqui, pessoal, eu coloquei, né, em amarelo aqui, já grifei já de antemão, ó. Até na hora que vocês forem alterar aqui, ó, para aparecer a partir da segunda página aqui, ó. Deixa eu ver. Não é da primeira, não, é da segunda página mesmo aqui, ó. Vocês podem vir aqui, ó, clica duas vezes, ó, e aí coloca esses valores aqui, ó. Subestação da área 360, PR 360. Quando vocês clicam aqui, vocês editam o cabeçalho e o rodapé, caso tenha. Só tem o cabeçalho aqui, tá? Então, pessoal, ó, incluir uma breve descrição da empresa prestadores de serviço, né? É a DCD Combustível, que trata do beneficiamento aí de combustíveis, né? Beneficiamento e armazenamento de combustíveis, né? Então, por isso que eu coloquei uma observação, ó. Seria interessante você criar um texto que fale sobre o ramo de atuação da empresa de combustível, que é dona da subestação 360, ou seja, a subestação própria, do porquê ela necessita de uma subestação, né? Porque os seus equipamentos, bombas, né? Por exemplo, aí, né? Os equipamentos lá na parte tanto de sucção do armazenamento quanto lá da torre de fracionamento, né? Eles precisam de funcionar, né? Essas bombas aí, né? Para fazer o bombeamento e o armazenamento depois de retirada lá na torre de fracionamento. E daí eles precisam de dois transformadores de 750 kV,
né, que ela possui um total de 1.500 kVA, tá? Por isso que eu coloquei essa observação aqui. Então, a empresa DCD Combustível, está vendo que eu fui modificando aqui, né? Eu não coloquei funcionário, né? Tem um e-mail, vocês vão criar um e-mail aqui, o telefone da empresa. Coloquei aqui que é a Mega Projetos, ó. Lembra, você trabalha para Mega Projetos, projetos industriais, tá bom? Que é a empresa aí, ó. Documentação de referência, já coloquei aqui, ó. Tá vendo que por isso que eu vou fornecer, eu já fiz o PDF, já deixei aqui, né? Já, inclusive, já conversei hoje com a Atos aí para fazer essa postagem aqui, né? A pastinha, como eu sempre faço aí desde a primeira aula, né? Na pastinha que fica abaixo da aula aqui, ó. Só lembrando aqui, pessoal. A pastinha vai ficar bem aqui, ó, entre a aula um e a aula 2 aqui, vai ficar a pastinha com essa documentação aqui, ó, de referência para vocês ir comparando e utilizando, tá bom? Então, os documentos de referência aí, né? Então, tudo eu coloquei aqui, ó, tá vendo que eu mudei até a cor, ó? Coloquei o que vocês não precisam adicionar, eu coloquei de preto aqui, ó. E o que vocês vão precisar adicionar, né? E modificar, como o telefone, cada um de vocês vão criar um telefone, vão criar um e-mail, né? O e-mail de vocês aí de contato, né? Pode ser um e-mail fictício, né? Vão colocar aqui, né? Vocês entenderem. Por isso que vocês vão ter que ler esse documento de referência que eu vou fornecer para vocês saberem como elaborar. Aí eu convenientemente, né? Transformei a parte que vocês não precisam modificar em preto, né? Tá vendo que o documento original é em vermelho, né? Em preto, e a parte que vocês vão modificar em vermelho, grifado aqui, né, com o amarelo. Então vamos aqui, vamos repassando, né? Então, o documento de referência é o nome dos arquivos, né? Arquitetura, o projeto básico e o memorial descritivo, né? Que inclusive ele está dentro aqui dessa proposta técnica, tá bom? Aí, descrição do serviço, a solução proposta prevê no mínimo os itens listados abaixo, conforme o item 6 lá do memorial descritivo, né? Então, detalhamento do projeto, ó, projeto de força, iluminação, aterramento, o SPDA, o dimensionamento e especificação dos equipamentos e materiais elétricos, o as-built, ou seja, o como construído. Geralmente, se for uma empresa que já está funcionando aí, né? Então ela tem instalações antigas, você vai fazer o como construído do arquitetônico, né? O novo, pegar o antigo e acrescentar o novo. Isso já aconteceu com alguns clientes, né? O as-built do arquitetônico, depois, provavelmente, se tinha um antigo e você acrescentou um novo, e esse antigo, mas esse novo virá uma instalação só, então você vai ter um as-built do elétrico também. Você tem o as-built, o como construído do arquitetônico, né? O atual e o como construído do elétrico. Então você vai fazer essa modificação, tá? Está sendo previsto na proposta as atividades e os documentos. A RT, aprovação, o as-built, né? Diagrama, interligação. Então tudo que está previsto eu coloquei aqui, né? Beleza, vamos para o próximo. Premissas, a solução, né? Incluir as premissas adotadas para elaborar a proposta conforme o memorial descritivo, né? O documento aí que está aqui, ó. Só preciso não perder ele aqui. Se eu não me engano, aqui é o cronograma. Ele já está incorporado aqui na proposta. Isso mesmo. É porque é o seguinte, ó, pessoal. O descritivo aqui de tudo das etapas aí do projeto, ó, já estão aqui listado aqui, né? Tá vendo aqui as build com as marcações de campo, que são as atividades ou documentos indiretos, né? Lembra que os 40, não, 33 itens, né, são de documentos ou atividade direta e os
do item 41 ao 50 aí, né? São de atividades ou documentos indiretos aí. Então, tudo que está previsto aqui, ó, foi transcrito para a proposta aqui, né? Por isso que vocês vão ver que o levantamento de campo, tudo que está na planilha que já estava lá, viu? Eu só fiz evidenciar aqui com a fonte vermelha e grifando aqui com o laranja, com o amarelo aqui, né? Então, ó, o que está de vermelho e não tá com amarelo é porque ele já tá original lá na proposta, viu? O que vocês vão acrescentar, ó, é do item 5.5 ao 5.7, ó, subestação SE 360 e os equipamentos locados no interior da edificação, não sendo previstas interligações ou alimentações externas na subestação. Lembra que na aula passada eu falei que existe o que está no escopo do projeto e existe o que está na exclusão desses projetos ali, análise de consistência, assistência à montagem, estudos limitados aos listados que ele chama aqui da LDP, né? RASOP, esse RASOP aqui, os estudos similares, são estudos relacionados à segurança do trabalho, métodos aí, né? Por exemplo, tem um método lá que vocês aprenderam, é, o espinha de peixe, né? Você vê a árvore ali de falhas, né? O que motivou um acidente a acontecer, né? Então, a falta de equipamento de proteção individual, a falta de equipamento de proteção coletiva. Lembra? Lá em instalações elétricas prediais, né? A falta de procedimento operacional padrão, ou seja, o cara entrou lá na loucura, não entrou com EPI, não entrou com EPC, não foi treinado, apesar dele ter o curso, né? Não foi treinado ali para aquele ambiente, para a especificidade daquele risco, né? E, ou seja, ele entrou aleatoriamente ali, não foi assistido com fornecimento de equipamento de proteção coletiva e individual e treinamento para aquela parte específica, né? Dependendo, por exemplo, linha viva, o eletricista de redes, o predial industrial, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista não é obrigado a saber, não. Inclusive, poucas faculdades, poucas, né, unidades aí de ensino ensinam essa parte aí de linha viva de distribuição. Na verdade, alguns só citam e, na maioria, os profissionais, os eletrotécnicos, tecnólogos, engenheiros eletricistas, aprendem essa parte quando executa, quando passa num concurso ou entra numa empresa que lida, né, a exemplo, uma terceirizada aí da Equatorial. Só vão aprender quando acontece isso. Então, essas aqui são as exclusões, viu, lá do projeto. O item 5.5, ó, projetos relacionados às disciplinas civil, tudo relacionado à mecânica, ou seja, que não tem nada a ver com elétrico, não está previsto no escopo do projeto. Documentos do projeto deverão ser enviados para Mega CD, né? Ou Mega CD, para Mega, que é projetos, e a DCD Combustível através de e-mail ou sistema de gestão de documentos, né? Então, um sistema de gestão de documentos, geralmente um RH aí, né, utiliza, ou um pessoal especializado aí. Por exemplo, vamos supor que o do Senai, que o monitor aí, né, o monitor, os coordenadores têm acesso a um sistema de gestão, e esse sistema de gestão, ele mostra os alunos, mostra a situação, as informações deles, né? E de que forma eles vão alimentar cada unidade do Senai para poder orientar sobre as notas, sobre prazos, né? Se vão até a parte final, que é o conselho de classe. Então, ou por e-mail ou um sistema de gestão que você deixa numa pasta, né, armazenada lá. Tem um sistema que ele não é de gestão, mas ele serve para isso também. Nós deixamos os relatórios de notas
em pastas na nuvem os coordenadores da unidade. A gente gera uma pastinha ali, né? Ou o tutor, juntamente ali com o monitor daquela turma, gera uma pastinha com as notas, tudo relacionado àquela unidade ali. Então, isso acontece na empresa, né? Na questão aí de divulgação dos projetos, laudos, esse, essa proposta técnica aqui, tudo geralmente numa construtora a gente faz uma pastinha do projeto, por exemplo, JC Distribuição, lá do José Carlos, né? A gente pega a pastinha JC Distribuição Marabá, JC Distribuição Aparecida de Goiânia, JC Distribuição os galpões de armazenamento que tem ali na Vila Canaã, não, esqueci, é um setor ali, depois setor dos funcionários aí. Então, você tem, né, os vários empreendimentos nas pastas, né, para aquele empreendimento, para aquele endereço, ou para o empreendimento, caso só exista um, tá? Não será previsto um levantamento de campo para realizar os as-built, né? Ou seja, o como construído. Ou seja, a própria DCD Combustível vai fornecer a planta, né? Ou contratar um escritório de arquitetura para fazer essa atualização. E esse documento que foi atualizado por esse escritório de arquitetura, ele vai ser fornecido a Mega Projeto, viu? Então, a Mega Projeto vai pegar o projeto ali arquitetônico pronto, fazer a limpeza das cotas, de tudo que não é relacionado ali à parte exclusiva ali, que é paredes, né, forro, layout de equipamentos, por exemplo, né, sei lá, uma ultrassonografia, né? Eles vão eles vão fazer essa limpeza e deixar pronto para que o eletrotécnico, o engenheiro eletricista ali faça aquele projeto, ou o cadista, né, elabore aquele projeto, tá bom? Vindo no item 6 aqui, ó, basicamente as exclusões aqui, ó, todas foram feitas aqui para serem adicionadas aqui na proposta para vocês, né, e eu fui ranqueando aqui, né, baseado no que está no livro de vocês de estudo e no conhecimento que eu tenho também aqui, né, na parte de projetos industriais, né? Então, item 6.1, alimentação das cargas, né, supridas aí pela subestação, né? Alimentação dos transformadores, né, os dois de 750, alimentação de consistência do projeto, análise de consistência, desculpa, né? Análise de documentos e fornecimento de equipamentos elétricos, né? Esse análise de consistência de documentos aí, geralmente, depois, vamos supor que existe um equipamento específico, uma bomba de recalque, um motor ali específico ali, né, para um processo ele produtivo. Geralmente a gente pega, vou falar de um caso aqui que ocorreu, né? A Arroz Cristal ali, né? O pessoal comprou umas máquinas ali de ensacamento, né? Os sensores, e máquina boa, né? Só que da China, e a maioria, a parte ali de automação, de comandos, CLP, todos os manuais, né? Inclusive, estavam em japonês, né? Não, em chinês. E tinha também a parte em inglês, só que a parte em inglês só estava online. Então, qual que foi a tarefa lá dos eletrotécnicos, né, e dos engenheiros que trabalhavam lá? Pegar toda essa parte de CLP, a parte lá do quadro, desmontar, tirar a parte que estava em chinês e colocar, por exemplo, da VEG. A gente pegou da VEG aí, porque a referência é muito boa. E ali refez, colocou tudo VEG, fez as programações, né? Pegando ali do inglês ali, né? Das referências, para poder essa máquina rodar lá. Essas máquinas, na verdade, foram acho que umas 4 máquinas aí, elas funcionarem ali lá no Arroz Cristal, tá? Então pegou lá só vamos dizer, o pica da galáxia lá na parte de instalação, tirou a parte que estava em chinês lá e recolocou tudo da VEG.
assistência técnica em montagem, né? Não tá nesse escopo aqui, né? O book de projetos, por exemplo, o que que é um book de projeto, professor? Vamos supor, você compra uma casa ou você é dono de uma indústria e você pede por uma empresa, por exemplo. É, eu já trabalhei numa construtora em que o José Carlos lá da JC Distribuição chegou, falou: Ó, eu estou fazendo uma reforma aqui da minha unidade de Aparecida de Goiânia e eu preciso, né? Aí ele mostrou lá o arquitetônico que o escritório de arquitetura tinha feito, né? Tudo que precisava lá. E o pessoal da Civil e da Elétrica elaborou, né, a parte aí de construção, depois de projeto elétrico, aterramento, SPDA também elaborou os projetos aí, né? E ao final, o memorial descritivo ele foi utilizado para criar o book de projetos, né? Na verdade, o pessoal esse nome aqui, ela é mais quando você vai entregar uma casa, né? Então, geralmente a gente utiliza o nome de memorial do projeto. Então mostra, né, que, por exemplo, a parte civil, que azulejo foi colocado tubulação de água fria ou tubulação de água quente, dependendo do processo produtivo, né? A parte elétrica, né, foi colocado um quadro de distribuição, né, para o maquinário de ensacamento, selamento, né, e a vácuo de grãos, né, ali no caso ali do arroz, na parte feijão, né, e por aí vai. Então esse book ou memorial de projeto é uma especificação sucinta, né, desse projeto, mostrando o que que foi empregado nele, o que que tem nele. Ah, professor, não estou entendendo esse negócio, não. Pera aí, deixa eu esclarecer mais aqui. Isso aqui é um exemplo de memorial descritivo, né? Ou book de projeto. O objetivo, ó, especificar as características construtivas na parte elétrica, né? Do ramal rural, nesse caso eu peguei aqui aleatório, né? 13,8, com 60 metros de extensão, com instalação de um transformador trifásico de 300 kVA, na época que foi a Celpa, né? Hoje é a Equatorial, né? Do Pará. Posteamento, um poste de 11 metros que suporta, né, uma carga aí de 1.000 decanewtons, né, de força aí. Conforme especificado no projeto, o mesmo se localizará na subestação, né? Ou seja, a subestação é num poste, ou seja, é uma subestação singela. Estrutura primária, serão utilizadas cruzetas de 2 metros. Então, tudo que foi utilizado no tocante à elétrica e tudo que for utilizado no tocante a civil, né? Coberturas, né? Tipo de telha, azulejo, contrapiso, vai ser colocado aqui. Então, esse book de projeto, na verdade, o nome mais comum que eu vejo aí, né, nos empreendimentos é o memorial descritivo dele, tá? Que ele é bem sucinto, inclusive na aprovação do projeto a gente apresenta aqui também. Ah, pessoal, agora eu tô entendendo melhor, tá? Então, comissionamento, essa parte de comissionamento é o start da empresa, né? Depois que você faz instalação, geralmente é um novo projeto. Você vai startar depois que a subestação, né? No caso, as duas 700, elas forem instaladas, né? E aí vai o pessoal lá da concessionária dar o primeiro start aí, ligar na rede elétrica, tá? Custo de translado. Então, todos esses itens aqui, para a gente não demorar mais aqui, ó, ele não está previsto no projeto, né, no industrial aqui, né?
Por isso que eu coloquei como exclusões aqui. Então, cronograma de execução, ó, projeto seria executado em 3 meses, o prazo de entrega fica conciliado. Isso daqui, ó, é subjetivo, viu? Eu chutei 3 meses aqui, pode ser que um ano, isso depende, viu? Por isso que eu preciso, eu como professor e principalmente como engenheiro eletricista, que já trabalhei e trabalho na área, eu tenho noção disso e eu sei que no ambiente, se você lida só com um professor que trabalha como professor, que não tem esse tino comercial, não tem essa experiência, geralmente vai ficar faltando essa informação. Por isso que eu estou fornecendo essa parte para vocês analisarem e ver. Então, vocês vão colocar 4 meses, um ano e por aí vai, tá bom? Valores e pagamento, né? Eu peguei e fiz uma análise aqui, né? E deu, lembrando, pessoal, que é o que deu na tarefa um de vocês, ó. No caso, no meu aqui, ó, naquele rapidão que eu fiz, não foi nem, não é nem o da análise que eu mostrei na atividade um. No meu aqui, o total deu R$ 13.052,23, tá? Mas aí eu coloquei um valor mais, vamos dizer assim, mais palpável, mais real, né? Com todos os itens, né? Tanto dos itens direto e documentação direta, quanto os itens indireto e documentação indireta, que está lá na planilha, né? Deu um valor de R$ 41.349 aí, conforme a planilha de orçamento. Então você tem que referenciar essa planilha. Inclusive, essa planilha e a proposta técnica, vocês enviam ela junto. Aqui vocês estão enviando separado porque é um ambiente de ensino aqui, né? Nós estamos simulando a vida real, o que acontece aí no mundo do trabalho, tá? Item 8.2, deverá ser efetuado o pagamento. Isso daqui também é subjetivo, ó, um sinal, ou seja, né, da autorização, né? De 10% do valor global da proposta, né? 30 dias após a assinatura do contrato, né? A gente vai ver isso na próxima tarefa aí, né? Um cronograma ali. Imobilização da equipe de projeto referente a essa mesma, né? A mobilização ali. Não fala de mobilização não só de materiais, de tarefas que vão acontecer em campo, né? Mas também de tarefas que acontecem ali no AutoCAD, aqui, por exemplo, ó. Ah, não, você já me mobilizou, você me autorizou a fazer o projeto elétrico, então já começa aqui, ó, transformador de 750. Eu pego a referência nas tabelas aí da Equatorial Distribuição Goiás, né, que é onde o projeto está sendo elaborado aqui, né? É nosso aqui, e vou fazendo aqui. Então já me mobilizei a elaborar o mesmo aqui o projeto. Então, o anexo 1 encontra-se na planilha de preços unitários, né? Mostrando item por item, ou seja, ipsis literis, tudo que foi valorado e que vai ser gasto, tá bom? Para não ter nenhuma surpresa. Validade também é subjetivo. Incluir informações sobre a validade, por isso que eu deixei aqui em aberto, né? Essa proposta tem a validade de uma semana, ou a validade de 10 dias, que é o que eu já vi muito aí, né? Ah, eu coloquei aqui, ó, tem a validade de 30 dias a partir da data de sua emissão, né? Ou por exemplo, quando você envia e-mail ou no sistema lá de gestão, né? Mostra que fulano de tal abriu a proposta, então você já sabe que ele já está analisando, que ele já tem ciência, né? Partir da sua ciência. Quando você abre o e-mail, já mostra ali, principalmente quando você coloca lá é, esqueci o nome aqui, quando você coloca em prioridade, né? Aí ele já avisa para você, né? Antigamente, quando o Outlook não era um serviço aí de e-mail, né? Mas ele era um serviço de armazenamento, ele traqueava o e-mail através do protocolo Pop E-mail aí, né? Ou de um Gmail, ou de qualquer outro, né? Hoje em dia ele substituiu o Hotmail, né?
que mais aqui? Anexo. Incluir os anexos relacionados à proposta, né? O que que são os anexos? A própria proposta técnica, a primeira atividade, né? Que foi a planilha, que é essa aqui, a planilha de preços unitários, tá? Tá até aqui, ó. No anexo 1 encontra-se a planilha de preços unitários com detalhamento dos custos do projeto por documento ou atividade, tá? Quando fala documento, é o projeto em si, né? Ou um outro documento aqui, além do projeto, é o memorial descritivo, procedimento operacional padrão, se for o caso aí, né? Aí, quando fala atividade aqui, por exemplo, um laudo de aterramento, laudo das condições das instalações elétricas e por aí vai. Esse aqui é o arquivo, né? O nome do preço, ou o nome do arquivo, né? Por isso que eu coloquei, ó, planilha SA1, né? Planilha de preços, igualzinho tá quando vocês baixam aí no AVA aí, né? Unitários, aluno, tá? Aí, coloquei, isso daqui é extra, incluir, se for o caso, outra planilha, porém, como só existe o item 10.2, então deixar só ele, né? Então, se tivesse, né, um outro documento que fosse relacionado ao levantamento de preço ou levantamento de insumos com os valores, né? Por exemplo, levantamento de laudos necessários que tivesse dentro do escopo dessa proposta técnica, você colocaria aqui. Por isso que eu pus o item 10.3, né? Se tivesse outro, colocaria outro. Como só existe a planilha de preços unitários, que é o documento que serve de base para mostrar o valor, que é o valor dessa proposta, né? Baseado no levantamento, né? Na planilha de levantamento. Então, é só ela mesma. Então, esse texto aparece demais nas propostas aí, ó. A expectativa de termos atendido a sua solicitação nessa proposta, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos técnicos ou comerciais que se fizerem necessário. Por isso que eu coloquei em preto aqui, ó, né, mostrando que isso aqui já está lá na sua proposta. Aí você vai colocar, né, o seu nome, a sua matrícula, o cargo da empresa. Geralmente empresas aí, elas têm uma matrícula fictícia que eles criam, né? Eu tenho uma matrícula aqui como professor, né? Um número e fictício. Por exemplo, o eletricista de redes, atualmente, a matrícula é o próprio número do CPF dele, né? Então, dependendo do código, né, da empresa aí, né, desse número que representa o funcionário que tem o seu nome, o seu cargo, o que que ele faz ali, né, está relacionado a esse número, tá? Dentro lá do sistema de gestão. Coloque seus contatos e contato da empresa, né? E endereço que geralmente vem nessas. Aqui só está mega projetos, né? O espaço aqui, documento técnico, o número do projeto e o nome, né, do empreendimento, que é a subestação, que é da DCD Combustíveis, né? A subestação 360. Aí, dependendo aí da proposta aqui, você teria aqui embaixo, né? A empresa, vamos supor, a Pableiras Engenharia, né? Utilize materiais, né? Não, eu já vi até numa empresa aí, né? Utilize materiais ecologicamente corretos. Tem uma marca d'água aqui, né? Então, é nesse sentido que está explicando aqui, ó. Por isso que eu coloquei em vermelho e grifado em amarelo aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Lembrando que o Atos vai colocar lá na. Ele vai criar a pastinha, né? A pastinha, né? Em cima aqui da aula que vai ser postada, né? Da aula que aconteceu hoje. Em cima, a pastinha aqui com o descritivo, com a ajuda aqui da análise dessa atividade de hoje que a gente comentou hoje, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima web aula. Lembrando
que eu já vou começar a, né, ver se alguém já enviou a atividade um, né? E eu vou também olhar as atividades se alguém no período de férias enviou as atividades lá de acionamentos. Beleza? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula. Deixa eu parar o compartilhamento e já parar a gravação para renderizar, tá?